Educação à distância, mudando realidades. Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Tributário. Eu sou a professora Marial e a gente vai dar continuidade aos nossos estudos aqui na nossa unidade número 5, onde vamos estudar responsabilidade tributária. É isso mesmo. Mas antes de a gente começar aqui a caminhar pelo nosso conteúdo, eu farei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos castanhos claros, estou trajando uma calça preta com uma camisa rosa escura e um terninho na cor preta. Estou aqui no estúdio de gravações, no Instituto Federal de Rondônia, e atrás de mim tem uma parede branca com uma figura geométrica, com traços e pontos interligados. Aqui, à minha esquerda, também uma parede branca com as iniciais EAD, que significa Educação à Distância. E logo abaixo está dizendo que muda realidades. É isso mesmo, você já sabe, a educação à distância, ela muda realidades. É por isso que eu quero te convidar para a gente continuar aqui com os nossos estudos de Direito Tributário. E sem muitas delongas, a gente já vai começar aqui o nosso conteúdo. É por isso que eu estou te convidando para vir aqui na tela comigo e vamos aqui navegar um pouquinho no nosso conteúdo. Olha só, estamos aqui com a responsabilidade tributária, onde eu separei os principais pontos aqui para a nossa videoaula. No entanto, você deve se aprofundar nos nossos estudos aí com a referência bibliográfica que está recomendada para você aqui no ambiente virtual de aprendizagem. Vamos lá? Eu trouxe aqui o conceito de responsabilidade tributária, que diz o seguinte, que o contribuinte é aquele praticante do fato gerador de maneira pessoal e direta, né? Ao passo que o responsável tributário decorre da disposição expressa em lei, conforme o artigo 121, parágrafo único lá do nosso Código Tributário Nacional. Mas e aí, você está com o Código Tributário Nacional aí do lado, acompanhando? Isso mesmo. Coloque aí o seu Código Tributário Nacional, abre ele aí numa aba no seu navegador e vai acompanhando aqui os nossos estudos por meio desses artigos que estão sendo recomendados, tá ok? Olha só. Essa atribuição de responsabilidade para a terceira pessoa nascerá como mecanismo de colaboração na fiscalização e arrecadação dos tributos por parte das fazendas públicas, quando se tornar dificultosa ou até inviável a exigência diretamente ao contribuinte. É isso mesmo. Então, são mecanismos, são métodos que o poder público, a fazenda pública, tem para que possa, de fato, estar alcançando aí esses tributos, mesmo que não seja diretamente na pessoa que pratica o fato gerador. Já já eu vou conversar com vocês sobre essa questão do fato gerador, vocês vão entender qual é o momento aí nessa cadeia onde o fato gerador ocorre, tá ok? Vamos lá. A cobrança do tributo, ela deve ser realizada do sujeito praticante do fato gerador, né? Assim nasce o sujeito passivo direto da obrigação tributária. Olha só, mas em determinados cenários poderá ainda haver a presença de um terceiro, que será destinatário da cobrança do Estado. Aqui nós teremos a caracterização da responsabilidade tributária referente ao sujeito passivo indireto, lá do artigo 128 do nosso Código Tributário Nacional. E aí, este poderá ser, vamos ver, olha só. Conforme o artigo 121 do nosso Código Tributário Nacional, olha só, sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou a penalidade pecuniária. Por que ele fala ou a penalidade pecuniária? Porque o tributo é uma coisa e a penalidade pecuniária é outro, né? A multa é outra coisa, né? Parágrafo único, ó. O sujeito passivo da obrigação principal disse, olha só, inciso 1, contribuinte, quando ele tenha relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Dando continuidade aqui na nossa tela. E 2, o responsável, olha só, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei, tá? Olha só, aqui no artigo 122, nós temos a seguinte redação.
O sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto. Por que eu trouxe aqui essa questão da obrigação acessória? Porque nós sabemos que dentro do direito tributário, assim como no direito civil, nós temos a obrigação principal e a obrigação acessória. Mas aqui no nosso direito tributário, nós podemos dizer que a obrigação acessória ela é independente da principal. Então, independente de você ter que pagar o tributo ou não, a obrigação acessória ela é obrigada. Vamos só te dar um exemplo, olha só. A questão do pagamento do imposto de renda é a obrigação principal, né? E qual seria a obrigação acessória? A declaração. Então, mesmo que você, por exemplo, não cumpra aí a questão do pagamento do imposto de renda, você é obrigado à obrigação acessória, que é fazer a declaração do imposto de renda, tá? Esse é um exemplo. Outra obrigação acessória. A obrigação acessória, por exemplo, manter em dia os livros, né? Os registros fiscais da tua empresa todos em dias. Então, o pagamento de tributo é a obrigação principal, enquanto essa parte administrativa, essa parte que envolve os documentos, declaração de imposto de renda, manter os livros fiscais todos em dia, então isso aí é configurado como a obrigação acessória, tá? E aqui eu trouxe uma situação interessante, que é bem importante que você saiba, olha só. As convenções particulares relativa à responsabilidade pelo pagamento dos tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo, né, das obrigações tributárias correspondentes. Eu vou te chamar aqui na tela, eu quero te contar o seguinte, vou te dar um exemplo dessa situação. Aqui nós temos uma situação bem característica que você não pode passar a sua obrigação de pagar o tributo para uma terceira pessoa por uma convenção particular. Quando a gente faz, por exemplo, um contrato de aluguel, o que acontece? Muitas vezes a gente, naquele contrato de aluguel, a gente coloca que o locatário ele fica responsável pelo pagamento do IPTU. Eu acredito que isso seja muito comum. Mas para o poder público, para o fisco, não importa se você fez uma convenção particular para dizer que quem vai pagar o tributo é X, sendo que quem é o proprietário do imóvel? Y. Então, para o poder público, quem vai pagar o IPTU é o proprietário e não o inquilino, né? Não aquela pessoa que alugou o imóvel. Então, por mais que você coloque no seu contrato particular de locação que quem vai pagar é o locatário, o poder público ele não vai cobrar do locatário, ele vai mandar a conta do IPTU para o proprietário, né? Então, essa questão de o proprietário responder lá para o poder público, olha só, quem vai pagar o IPTU do imóvel é o fulano, né? Porque eu aluguei o imóvel para ele, então ele está responsável. Negativo, o poder público ele vai cobrar do proprietário, quem é o responsável é o proprietário, tá? Isso aí, essas convenções particulares são um exemplo de que nós não podemos, olha só, não podemos opor à Fazenda Pública, tá? Para modificar a definição legal do sujeito passivo. Quem seria o sujeito passivo? O contribuinte, aquele que é obrigado a pagar o tributo. Então, você até pode lá receber esse dinheiro do locador, tá? Porém, perdão, do locatário, né? Locador é quem aluga. Você pode até receber esse dinheiro do locatário, porém você tem a obrigação de fazer o pagamento desse IPTU, por exemplo, desse imóvel, tá? Olha só, dando continuidade. Essa informação aqui para você. A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo-se a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este, né, no caso ao contribuinte, em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Olha só, um exemplo dessa situação. Aqui, um exemplo bem tranquilinho, bem facinho, é o seguinte, vamos supor que eu seja empregada de uma empresa particular, uma empresa privada, e aí, o que acontece? Lá no RH, eles precisam automaticamente já descontar, reter o meu imposto de renda, ou seja, o imposto de renda retido na fonte, né? E aqui, o que acontece? Por que tem vínculo com a obrigação, né?
Porque aqui no caso, o meu empregador, ele tem um vínculo ali com a obrigação tributária, porque a própria lei diz que nessa situação ele precisa reter, né? Então tem uma lei especificando o que ele precisa fazer. E aí vai estar excluindo o contribuinte dessa obrigação. Então, fica bem tranquilo aqui um exemplo em relação a essa questão aqui. Olha só, onde eu pratico o fato gerador, né, da respectiva obrigação, mas eu vou estar ali tendo a minha responsabilidade excluída da situação, tá certo? Então, aqui é um caso bem tranquilo, onde o terceiro fica responsável e ele fica ali respondendo pela situação. Mas veja, ó, não se permite a atribuição do pagamento do tributo a terceiro que não tenha vínculo com o fato gerador, conforme o artigo 121, lá em seu parágrafo único, inciso 2º, e também no artigo 128 do CTN, tá ok? Que é o nosso Código Tributário Nacional. Já eu vou contar para vocês o que seria esse fato gerador, porque a gente está conversando aqui, mas eu vou relembrar, porque eu acredito que você que está aí já na nossa 5ª unidade já sabe o que é o fato gerador, mas não custa nada a gente dar uma relembrada aí nessa cadeia aí de formação dos tributos, né? Olha só, dentro da responsabilidade tributária nós temos aí algumas espécies, né? Aqui nós temos a responsabilidade por substituição. Olha só, na responsabilidade por substituição, o encargo do pagamento do tributo recairá sobre o terceiro responsável desde a origem da obrigação tributária, sequer chegando o contribuinte a integrar o polo passivo da relação, tá? A pessoa que pratica o fato gerador de maneira pessoal e direta, ela não vai figurar na relação tributária, pois já no início dela será substituída pelo terceiro responsável. Então, aqui é o caso da responsabilidade por substituição. E eu preciso que você abra o seu material aí no ambiente virtual, veja a referência bibliográfica que foi recomendada e veja aqui dentro quais são as situações específicas que se incluem nessa responsabilidade por substituição. Isso porque essa obrigação de terceiro, ela já está lá na origem da obrigação tributária, ela não é formada depois, tá? E aqui, gente, também uma outra situação que é responsabilidade por transferência, tá? Ela será aplicável quando a obrigação nasce originalmente com um determinado sujeito passivo, mas evento definido na lei transfere o encargo para o terceiro responsável, tá? Em termos mais simples, ou seja, uma pessoa pratica de maneira pessoal e direta o comando legal, nascendo sua sujeição como contribuinte. Mas aí, né, em momento posterior, ou seja, em momento futuro, ocorrerá a substituição jurídica que implica a modificação dessa sujeição passiva. Vocês viram que lá na substituição, na responsabilidade por substituição, o crédito ele já nasce na origem, né, para o terceiro, para outra pessoa ser responsável. Enquanto que aqui na responsabilidade por transferência, ela é transferida para o terceiro. Ela começa no responsável no que praticou o fato gerador, né, e depois que ela vai para o responsável. E aqui, olha só, nesta modalidade de obrigação, inicia-se, né, com o real devedor e após de algum evento jurídico será transferida para o terceiro responsável. Olha aqui o exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Ó, a aquisição de bens imóveis com débitos tributários deixados pelo anterior proprietário, ou seja, pelo contribuinte, terá como regra a transferência desses encargos ao novo proprietário, que é o responsável, nos moldes do artigo 130. Aqui a gente chama de dívida próprio terreno, né, que é aquela que gruda no bem. Então, se você adquirir um imóvel que ele já tem tributos ali, como por exemplo o IPTU ele está no imóvel, ele está grudado no imóvel. Então, por mais que esse imóvel estivesse sendo da propriedade e esse IPTU ele aconteceu na propriedade anterior, ou seja, com o antigo dono, se você passar a ser o proprietário desse imóvel, esse IPTU ele é transferido para você, ou seja, ele nasceu na gestão de uma pessoa, mas ele passou para você, tá? Então,
basicamente esse é um exemplo de uma responsabilidade tributária aí pela transferência, tá? E aqui nós temos os tipos de responsabilidade tributária. Mas antes de entrar aqui nesse conteúdo, eu quero te pedir para que você acesse os livros recomendados aí no ambiente virtual, para que você possa ver as especificidades, tá? Essa videoaula aqui, ela vai te dar um norte para que você consiga mais tranquilamente ir navegando aí com o seu material no ambiente virtual. Estamos combinados? Tranquilo. Então, vamos continuar aqui com a responsabilidade de terceiros, lá do artigo 134 do nosso Código Tributário Nacional, que determina um rol de terceiros que, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis, tá? Então, a responsabilidade é solidária, tá? Não é subsidiária, então perceba. Quando a responsabilidade é solidária, o poder público, ele pode estar fazendo a cobrança diretamente para outra pessoa, ele não precisa primeiro cobrar você para depois cobrar outra pessoa, ele pode ir diretamente em qual dos responsáveis ele achar que é mais interessante direto na cobrança, tá? Então, basicamente, né, esse artigo 34, ele vem trazendo esse rol, quem são essas pessoas que, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente, tá? Então, se está atrasado, é porque houve a impossibilidade da exigência, né? Se não pagou, é porque tem essa impossibilidade. Portanto, o poder público, ali por meio da fazenda pública, pode aí tá cobrando a outra pessoa responsável solidariamente. A gente vai ver quem são o rol, né? Quem são essas pessoas responsáveis, tá? Então, para a doutrina fala que isso é o verdadeiro caso de responsabilidade subsidiária, né? Por quê? Porque ele fala que é no caso da impossibilidade, né? Então, portanto, para que esses terceiros indicados sejam responsabilizados pelo pagamento dos tributos, deve estar presente 2 requisitos, tá? A impossibilidade da exigência, né, pelo contribuinte, ou seja, a impossibilidade do cumprimento pelo contribuinte, e também tem que ter a vinculação do terceiro, né? Ou seja, a lei não permite que seja feita a cobrança de um terceiro que não tenha vínculo ali com o fato gerador, que não tenha vínculo com a situação tributária, tá? Ou com a situação jurídica ali envolvida, tá? Então, essa vinculação do terceiro nos atos que intervierem ou omissões que forem responsáveis. Vamos lá. Olha só, aqui a gente vai falar diretamente dessa atuação regular dos terceiros, tá? Ainda dentro dessa temática, desse tipo, que é a responsabilidade de terceiro. Olha só, o artigo 134 do CETEND, ele determina, né, no caso da impossibilidade de exigência do cumprimento, conforme a gente já viu. Portanto, nós temos esse rol que eu já havia comentado com vocês, que está dentro do artigo 134, que ele diz o seguinte: os pais, né, pelos tributos devidos por seus filhos menores, tá? Os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados e curatelados. Lembrando que quando a gente fala tutores, é porque o tutelado, ele tem menos, aqui de 18 anos, caso ele não seja emancipado, né? E aqui, quando a gente fala de curatelado, a gente fala de pessoas maiores de 18 anos, né? Que são, que sofrem a curatela, né? Maiores de 18. Então, tutela para menor de 18 e curatela para maior de 18. Aqui a gente vê muito a questão da curatela para pessoas idosas, pessoas deficientes mentais, que são curateladas, pessoas aí que têm, por exemplo, Alzheimer, que sofrem a curatela. Então, basicamente, a diferença entre tutela e curatela é que tutela é para menor de idade e curatela para maiores, tá? E olha só, ainda aqui dentro do artigo 134, além dos pais e dos tutores, né, e dos curadores, nós temos os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes, né? Ou seja, os administradores, né? O inventariante, né, que fica responsável pelos tributos devidos pelo espólio, né? O espólio é o conjunto de bens aí do falecido, né? A reunião dos bens.
E o síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário, né, que hoje é considerado o administrador judicial. Então, o síndico, aí em relação aos condomínios, né, que é o síndico de condomínio, e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida, tá ok? Então, lembrando que para ter essa massa falida aí, o processo é longo. Primeiro a gente vai tentar aí, né, uma recuperação judicial, mas a gente não vai entrar nesse assunto, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Ainda dentro do artigo 134, do rol de pessoas que respondem também, né, responsabilidade de terceiros, nós temos aqui os tabeliães, os escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, ou em razão do seu ofício. Então, aí os tabeliães aí responsáveis, né, pelos tributos devidos pelos cartórios, né, e aqui os sócios, nos casos da liquidação da sociedade de pessoas, tá? Então, se tem uma sociedade de pessoas, os sócios também podem estar respondendo, tá? Aqui eu trago as referências bibliográficas para vocês, desejo bons estudos para você entender que este conteúdo, ele é um conteúdo basicamente para você ter o norte sobre responsabilidade de terceiro. Eu preciso que você acesse a minha biblioteca virtual, leia o livro que foi recomendado, porque dentro dessas responsabilidades, né, por substituição, por transferência, nós temos algumas especificidades que a gente não vai abordar aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, mas que ele está todo aí para você e é muito importante que você faça a leitura desse conteúdo, tá ok? Eu agradeço a sua participação, a sua atenção. Então, a gente vai caminhando aí para a nossa próxima aula na unidade número 6. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.